Olá, eu sou o Dr. Pedro Veronese, do Descomplicando ECG, e se você é meu aluno, meu residente, ou foi meu aluno ou meu residente e já me conhece, vou pedir para você deixar aquele like na confiança. Se você ainda não me conhece, caiu meio de paraquedas aqui nesse vídeo, vou pedir para que você segure a ansiedade, assista o vídeo, se ele te trouxer um conhecimento legal, te agregar, eu vou pedir para que você deixe aquele like, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante que pode ajudar outros médicos em formação ou estudantes de medicina. Então, dando continuidade às nossas aulas de eletrocardiograma normal, hoje eu vou falar especificamente sobre derivações eletrocardiográficas. Veja, todos os fenômenos elétricos que nós discutimos até aqui, o sistema de condução elétrico, a teoria do dipolo, a presença dos vetores, a ativação dos átrios, a ativação dos ventrículos, ou seja, todo esse conjunto de fenômenos elétricos precisa ser estudado a partir de um determinado ângulo. E nós precisamos padronizar de qual região do corpo nós vamos estudar esses fenômenos elétricos. Por isso, as derivações eletrocardiográficas nada mais são do que padronizações de locais específicos onde eu vou colocar um eletrodo para que eu enxergue dentro do coração toda a atividade elétrica que nós discutimos até aqui. Então, lá no começo do século XX, Einthoven e demais estudiosos da eletrocardiografia padronizaram algumas derivações eletrocardiográficas. Eles pensaram assim: e se a gente colocar um eletrodo aqui que liga o braço esquerdo do paciente ao braço direito? Então, nós vamos ligar dois eletrodos nesta região para que a gente, olhando desta região, a gente estude os fenômenos elétricos do coração. A esta primeira derivação eletrocardiográfica deu-se o nome de D1, que é uma derivação que liga o braço esquerdo ao braço direito. Uma segunda derivação eletrocardiográfica, agora estudando os mesmos fenômenos elétricos, mas não olhando daqui de cima, mas olhando aqui do lado direito, foi a derivação D2, que nada mais é do que a colocação de eletrodos aqui na perna esquerda do paciente e no braço direito. Então, essa foi a segunda derivação eletrocardiográfica. Vamos estudar todos os fenômenos elétricos olhando deste ângulo. E, posteriormente, uma terceira derivação conhecida como D3 ligou eletrodos na perna esquerda do paciente e no seu braço esquerdo. Notem, eu posso assistir uma mesma cena, mas se eu olhá-la de ângulos diferentes, eu vou perceber nuances diferentes. Por isso que é importante investigar os fenômenos elétricos no interior do coração de vários ângulos. Só que para que eu consiga interpretar os achados, eu preciso padronizar. Não dá para eu colocar o eletrodo aonde eu quiser, porque eu não sei se eu colocar numa determinada região não padronizada, se o que eu deveria encontrar ali deveria ser positivo, negativo, está desviado para a direita ou para a esquerda. Então, é uma padronização. Essas foram as três primeiras derivações eletrocardiográficas do plano frontal. O plano frontal é o plano da parede ou da tela do seu computador, se você estiver assistindo essa aula no computador. Portanto, uma somatória vetorial simples é definida como a lei de Einthoven. O que a lei de Einthoven fala? Se eu pegar o vetor D1 que está aqui e somar com o vetor D3, eu vou ter como resultante o vetor D2. Então, esta é a lei de Einthoven relacionando as três derivações clássicas do plano frontal: D1, D2 e D3. Então, aqui, as três derivações clássicas, que são conhecidas como derivações bipolares. Pedro, o que é uma derivação bipolar? Uma derivação bipolar é uma derivação que me mostra o que ocorre entre dois pontos e não no ponto. Então, D1 é uma derivação que me mostra o que ocorre no interior do coração do ponto de vista elétrico, olhando do braço esquerdo para o braço direito. Então, ele não está me mostrando o que ocorre olhando no braço esquerdo ou no braço direito. Ele está olhando o que ocorre entre esses dois pontos. Por isso, isso é uma derivação bipolar. A mesma coisa com D2. Ele está me mostrando o que ocorre entre a perna esquerda do paciente e o braço direito. E D3
entre a perna esquerda e o braço esquerdo. Então, essas são derivações clássicas do plano frontal bipolares. Então, está aqui D1, notem que D1 é positivo aqui para a esquerda, D2 é positivo aqui para baixo e para a esquerda, e D3 é positivo para baixo e para a direita. Isso é uma convenção, convencionou-se desta forma. Se eu pegar esses três vetores e colocá-los num eixo ortogonal, D1 positivo para a esquerda, D2 positivo para baixo e para a esquerda, e D3 positivo para baixo e para a direita. Eu só peguei esse vetor e coloquei ele aqui, peguei esse vetor, coloquei ele aqui, peguei esse vetor e coloquei ele aqui. Então, essas são as três primeiras derivações eletrocardiográficas, conhecidas como derivações clássicas, bipolares do plano frontal. Aqui, então, resumindo, as derivações clássicas do plano frontal, D1, D2 e D3, elas mostram a diferença de potencial entre dois pontos e não o que ocorre exatamente no ponto. Por isso que as próximas três derivações eletrocardiográficas do plano frontal foram derivações unipolares, porque são derivações que me mostram o que ocorre naquele ponto. Então, a derivação do braço direito, AVR, o R aqui de right. A derivação do braço esquerdo, AVL, de left. E a derivação das pernas, AVF, de foot. Então, são derivações agora do plano frontal, é o plano da parede ou da tela do seu computador, só que agora são derivações unipolares, elas me mostram o que ocorre no ponto. Então, AVR, AVL e AVF. Mas notem vocês que a amplitude do QRS de D1 é muito maior do que a derivação do braço esquerdo. E notem vocês que a derivação D1 e a derivação do braço esquerdo, elas vêm em uma região muito parecida. Então, para que se corrigisse a amplitude do QRS da derivação unipolar, se colocou um aumento. Esse A aqui é de aumento, para que este QRS, a amplitude desse QRS, fosse semelhante à amplitude do QRS de D1, porque D1 e AVL vêm regiões muito parecidas do coração, portanto, devem mostrar achados eletrocardiográficos semelhantes, inclusive em amplitude. Por isso que as derivações unipolares do plano frontal têm esse azinho precedendo. AVR, braço direito. AVL, braço esquerdo. E AVF, as pernas. Porém, como o coração é uma estrutura tridimensional, ele precisa, para que eu tenha o entendimento do fenômeno elétrico de forma mais completa, ele precisa ser estudado em mais de um plano. Então, aqui estamos falando do plano horizontal. É o plano da mesa onde está o seu computador ou o plano do chão onde está a cadeira em que você está sentado. Esse é o plano horizontal. Então, se eu pegar e cortar o paciente neste plano, eu vou ter o plano horizontal. Então, está aqui o plano horizontal. Notem, aqui a coluna vertebral do paciente. Então, aqui é para trás, aqui é para frente, aqui é para a direita e aqui é para a esquerda. Então, as derivações do plano horizontal são todas unipolares. E aqui estão V1, V2, V3, V4, V5 e V6. São as 6 derivações do plano horizontal que são unipolares. Cada um desses eletrodos deve ser colocado numa região específica, não pode ser a região que eu quiser, porque está pré-estabelecido que o que é normal para aquela derivação parte do pressuposto que ela esteja no local correto. Então, se eu pegar V1 e colocar em outro espaço, o achado que eu vou encontrar vai ser diferente. Então, eu padronizo a localização dessas derivações. E aqui um erro bastante comum que eu friso para vocês. É muito comum na prática clínica ver estudantes de medicina, médicos residentes, colocando V1 e V2 no segundo espaço intercostal. É um erro frequente e grave. V1 e V2 tem que estar no quarto espaço intercostal e não no segundo. V1 no bordo external à direita e V2 no bordo external à esquerda. V4 fica lá na região do ictus, no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. V3 fica entre V2 e V4.
V5 e V6, as duas derivações ficam no quinto espaço intercostal, sendo que V5 na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média. Então, essas são as 6 derivações unipolares do plano horizontal. Em situações específicas, eu posso utilizar derivações extras, que são V7 e V8. Então, V7 no quinto espaço intercostal na linha axilar posterior e V8 na ponta da escápula, quando eu quero estudar de forma mais pormenorizada essa região dorsal ou uma região mais lateral do coração, V7 e V8. Eu somo a essas derivações, V7 e V8, outras duas derivações, que são derivações auxiliares, complementares, quando eu quero investigar o ventrículo direito de uma forma mais detalhada, que são as derivações V3R e V4R. Então, veja, V4 está no quinto espaço intercostal na linha M clavicular esquerda. Então, se eu jogar esta derivação em espelho para o lado direito, no quinto espaço intercostal na linha M clavicular direita, eu vou ter V4R. A mesma coisa, se eu espelhar V3 para o lado direito, eu vou ter V3R. Então, duas derivações que vão me mostrar de forma mais detalhada o ventrículo direito. Então, como é que eu faço essas derivações complementares V7, V8, V3R e V4R? Principalmente na suspeita de infarto de parede inferior. Quando isso ocorre, é obrigatório a realização dessas derivações complementares. Então, vejam vocês, V1 e V2 sempre no quarto espaço intercostal, V1 no bordo à direita, V2 no bordo à esquerda, ok? Muito importante. Era isso que eu queria discutir com vocês em relação às derivações eletrocardiográficas, um tópico bastante importante da eletrocardiografia normal. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a levar esse conhecimento para outros estudantes e médicos. Grande abraço, tchau, tchau.